Olá, pessoal, tudo bem? Como vamos? Essa nossa aulinha agora aqui, que eu estou gravando, no dia 14 de junho, para a turma da manhã, que teve feriado na quinta-feira passada, que foi dia 11. Essa aula vai ser exibida no dia 25, exibida não, vai ser dada ao vivo no dia 25. E para a turma da noite, os 7 guerreiros que ficaram comigo, ou melhor, os 7 solteiros, né, ou encalhados, não sei, que ficaram comigo no dia 12, dia dos namorados, vão ter essa aula. A turma dos 7 encalhados não vai ser a nossa aula dia 19. Tá? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre inadimplemento contratual, tá? Matéria que vai ser explorada na aula, viu, gente? Porque a matéria é grande, muita coisa. É importante que a gente trate isso da maneira bem tranquila também, ela é fácil, não tem nada de difícil não, mas ela é uma matéria muito importante quando a gente fala de inadimplemento dos contratos, em especial no que a gente está vivendo hoje, diante dessa pandemia de Covid, né? Se há inadimplemento, se não há inadimplemento, há as teorias que vêm por trás disso, enfim, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o nosso... Show de bola. Então, vamos lá. Inadimplemento dos contratos, tá? Basicamente, gente, o que a gente tem que dizer é o seguinte: o Código Civil, quando ele trata ali dos direitos dos contratos, a gente já falou, ele divide da parte geral da parte especial. A parte geral que a gente trata aqui no quinto período, parte especial vão ser os contratos em espécie, né? Que a gente vai ver no sexto período. Na parte geral, tá? O Código Civil não é expresso quanto ao estabelecimento de regras sobre inadimplemento. Porque a disciplina privada, na espécie, busca compreender a relação jurídica como um sistema, de forma regular como ela nasce, desenvolve e se extingue. Tá? De todo modo, gente, o inadimplemento de um contrato, o descumprimento contratual, ali embaixo, nada mais é do que uma manifestação de um ato ilícito, que deve, independente de resultar ou não na extinção do vínculo, vimos semana passada que o não cumprimento de um contrato pode resultar na resolução do contrato, né? Resolução é o inadimplemento pela extinção. Esse inadimplemento contratual que gere ou não a resolução deve ser sancionado de forma adequada com a reparação dos danos aí decorrentes. Tá? Conforme eu disse para vocês, não há aqui nesta parte do direito contratual, do direito no Código Civil, uma regulamentação específica para isso. Tá? Por inadimplemento contratual, compreenda-se o não cumprimento da prestação pactuada na forma como estabelecida em relação jurídica obrigacional. Voltamos lá em obrigações, quando a gente falou de pagamento, né? Quando a gente fala de pagamento, estudo pagamento, pagamento direto, pagamento indireto, extinção sem pagamento, enfim. O inadimplemento contratual é justamente o que? O não cumprimento no contrato conforme foi pactuado. Ocorrendo tal descumprimento avançado, deve-se direcionar as pretensões para a tutela específica das prestações cumpridas, ou seja, o credor ele tem o direito de exigir do devedor o cumprimento do pactuado. Tá? Então, você vai entrar com uma ação judicial para quê? Meu irmão, cumpre isso daí. Tá? E aquela velha historinha, se for obrigação de dar, busca apreensão. Se for obrigação de fazer, ninguém é obrigado a prestar o fato, mas temos lá as astrentes para exigir o cumprimento. Né? Então, direcionar as pretensões para a tutela específica, tá? De forma a prestigiar a boa-fé objetiva e a manifestada intenção das partes ao celebrar negócio jurídico. Tá? Conforme a gente já falou diversas vezes, quem contrata quer que aquilo seja realizado. Tá? Então, eu vou exigir que o devedor cumpra com o que ele pactuou, o princípio da autorresponsabilidade, o princípio da força obrigatória dos contratos e por diante. Independente disso, gente, independente se eu consigo ou não fazer com que o devedor cumpra a prestação a qual ele pactuou, tá? Os danos decorrentes do inadimplemento devem ser reparados. Mas, para isso, e aqui é importante, a gente precisa distinguir se a inexecução ocorreu de forma voluntária ou não. Vimos isso nas obrigações também semestre passado. Tá? O que o Código Civil trata disso? Perceba que está lá em obrigações. Finalzinho da parte de obrigações.
Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por ele responsabilizado. Basicamente, está dizendo aqui de forma muito clara que, se o inadimplemento não pode ser imputado ao devedor, o devedor não é responsabilizado pelas perdas e danos. A gente vai ter só a resolução do contrato, a extinção do contrato, sem possibilidade de imputar ao devedor qualquer perdas e danos. Tá? Agora, artigo 389, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, mais autorização monetária e honorários de advogado. Esse que é bom. Tá? Então, gente, a partir do momento que o devedor não cumpre com a prestação, ele vai responder por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais e honorários de advogado. Lembra lá o 475, Código Civil? Deixa eu pegar o 475 aqui, só para lê-lo certinho. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Tá? Mas o bonito mesmo, delicioso, é o nosso 389. O 389 ele é tchutchuca, ele é supinho, é aí que a gente vai. Tá? Aqui a gente tem muita coisa interessante. Quando a gente trata da responsabilidade civil, gente, dos reflexos do inadimplemento, vamos botar assim, né? A gente vai ter que falar uma coisa chamada responsabilidade civil. Tá? O que é a responsabilidade civil? É uma matéria que vocês vão estudar com profundidade lá no 9º, 10º período, tá? Talvez com o professor Rodrigo Duarte. A responsabilidade civil trata-se de uma situação derivada da violação de uma norma jurídica pré-existente. Norma essa legal ou contratual, desembocando na necessidade de reparação pelos danos causados. Então, a responsabilidade civil é muito simples. Tá? Todos nós temos deveres, todos nós temos obrigações que podem decorrer da lei ou de um contrato. Ponto. Tá? O que a gente chama de dever jurídico originário. Né? O dever jurídico originário é você respeitar o espaço do coleguinha, respeitar o patrimônio jurídico do coleguinha. A partir do momento que houve um desrespeito ao patrimônio jurídico do coleguinha, patrimônio jurídico esse que pode ser da lei ou do contrato. A partir do momento que houve o desrespeito, tá? Você pode vir a ser obrigado a reparar os danos causados pelo descumprimento desse dever jurídico originário. Tá? Assim sendo, falar em responsabilidade civil contratual nada mais é do que tratar da reparação dos danos causados pelo descumprimento pactuado em um contrato, a partir do momento em que o desrespeito à norma jurídica, norma essa que é advinda de um contrato. Tá? Então, vamos falar aqui das diferenças, basicamente 3, da responsabilidade civil aquiliana. Aquiliana qual é? É a extracontratual. Tá? É a responsabilidade civil decorrente da lei. E a responsabilidade civil contratual, que é a responsabilidade decorrente do inadimplemento de um contrato. Tá? A concepção básica da responsabilidade é que a reparação dos danos causados pela violação de uma norma pré-existente. Se for legal, responsabilidade civil aquiliana. Se for contratual, responsabilidade civil contratual. Ou seja, quem infringe o dever jurídico lato sensu fica obrigado a reparar o dano. Tá? Diferenças entre elas aqui. Esse dever jurídico lato sensu pode ter como fundamento tanto uma obrigação imposta por um dever geral, direito, decorrente da própria lei, ou uma relação jurídica negocial pré-existente, decorrente de um contrato. Tá? Então, a primeira diferença básica aqui é a origem. Tá? A primeira, então, a gente vai ter o quê? Se é decorrente da lei, do dever geral do direito ou da lei, tá? A gente tem a responsabilidade civil extracontratual, responsabilidade civil aquiliana, tá? Em que se viola um dever necessariamente de abstenção, tá? Um dever de abstenção de não causar prejuízo para outra. Okay? Não há necessariamente uma norma jurídica, gente, que diga você não pode causar prejuízo a outra. Claro que não. Tá? Aí vai ter a base, vai ser o artigo 186 do Código Civil, combinado com 927. Aquele que por ação, omissão, negligência, imprudência causar dano a outrem, aquele que por qualquer mole causar dano a outrem, comete ato ilícito, 186.
Aí o 927 vem e diz assim, aquele que comete ato ilícito causar dano, fica obrigado a reparar o dano. Ponto, acabou. Tá? E esse dano pode ser do 186 ou do 187. O 187 também está falando do abuso do direito. O 187, o que significa? O cara ele tem um direito, mas ele exorbita nesse direito que ele tem e causa dano. Então, vai ser obrigado a reparar também. Tá? Quando a gente fala de uma obrigação decorrente de um contrato, a gente vai estar falando de uma responsabilidade civil contratual. Então, aqui a gente tem o quê? Uma caracterização da violação de um dever de adimplir. Outra é negativo. Aqui eu tenho o dever positivo de cumprir com aquilo que eu pactuei no contrato. Tá? Então, a partir desse momento, a gente tem aqui a responsabilidade contratual. Segunda diferença, na responsabilidade contratual, já que eu assumi um compromisso no contrato de fazer algo, a minha culpa é, no mínimo, presumida. Tá? Vez que se trata do descumprimento de uma prestação que eu assumi livremente. Tá? Então, dessa forma, há uma inversão do ônus à prova, de maneira que vai caber à vítima, tá? Comprovar apenas que a obrigação não foi cumprida. Então, a parte lesada pelo contrato, a parte inocente, a vítima, ela simplesmente diz, olha, a obrigação está aqui, não foi cumprido. Bom, o ônus de provar que não cumpriu por caso fortuito de força maior é do devedor daquela prestação. Então, conforme a gente falou, existe uma presunção relativa, uma presunção de que quem não cumpriu agiu culposamente. E a partir do momento que ele não cumpriu o compactuado, ele vai ser obrigado a indenizar. Se ele quer se safar de não ter que indenizar, ele precisa então fazer o quê? Comprovar que esse inadimplemento foi decorrente de fato de terceiro, culpa da própria vítima, ou então caso fortuito de força maior. Tá? E, por fim, a capacidade para assumir e responder pelo dever jurídico acessório da responsabilidade civil. Né? Haja vista que o menor púbere, 16 a 18, só se vincula contratualmente quando assistido pelo seu representante legal. E, excepcionalmente, se maliciosamente declarou maior, artigo 180. Tá? Somente devendo ser responsabilizados, nesses casos, ao contrário da responsabilidade aquiliana, em que o prejuízo deve ser reparado, conforme o artigo 928. Então, na responsabilidade contratual, o menor incapaz, ele não pode contratar, o negócio jurídico é nulo, a gente já viu isso, até 16 anos o negócio jurídico é nulo, não pode contratar, logo não tem responsabilidade civil. O relativamente incapaz, o menor público, 16 e 18, ele só se vincula quando ele tem assistido, então eu posso, ou quando ele maliciosamente declara a maior de idade. Então, nessas hipóteses, assistido ou maliciosamente, o menor público, ele vai ser responsabilizado. Agora, na responsabilidade essa contratual não tem essa não. Pode ser menor de idade, feliz da vida, se ele tiver patrimônio, pum, ele vai ser responsabilizado. Tá? Patrimônio dele é 20. Bom? Cláusula penal. Dentro de um contrato, a gente pode, estudamos isso já em obrigações, a gente pode pactuar, a gente pode colocar um pacto acessório, tá ali, né? Onde as partes determinam que, se houver o inadimplemento do contrato, vai já haver uma pré-fixação, tá? De um valor a ser pago por aquela parte que inadimpliu. Então, isso é a cláusula penal. Tá? Agora a gente vai falar de uma coisinha bem interessante, que é a responsabilidade pré-contratual e a responsabilidade contratual. Basicamente, a gente está falando do artigo 422. Né? O 422 vai falar da boa-fé lá, né? Que as partes obrigadas a guardar assim na conclusão do contrato, como na sua conclusão do contrato, como na execução, probidade de boa-fé. Aqui a gente já falou que boa-fé contratual se aplica também na fase pré-contratual e na fase pós-contratual. Tá? Então, boa-fé se aplica não só na conclusão e execução, mas também na pré-contratual e na pós-contratual. Então, o princípio da boa-fé objetiva deve ser aplicado não apenas na conclusão e celebração, mas também nas frases pré- e pós-contratual. É o enunciado 25 da 5ª jornada lá. Artigo 422 não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré- e pós-contratual. Tá? Eu sempre duplico, nunca consigo. Então, as dúvidas aqui vão ser: existe responsabilidade quando o indivíduo ele se recusa a fazer um contrato? Tá? Pode alguém recusar-se a contratar? Então, se a gente leva a ferro e fogo, o princípio da autonomia da vontade, pode. Não quero contratar contigo, não vou contratar contigo. Pronto. Beleza? A princípio é isso. Só que
A gente não pode levar isso a graus extremos, porque, conforme a gente já falou lá, esse semestre ainda, é autonomia da vontade. Tá? A conduta de quem oferta seus bens e serviços no mercado, código de consumidor, não pode ser interpretado como plena liberalidade para escolher com quem ele contrate. Okay? Havendo recusa de contratar, essa recusa precisa ser fundamentada, sob pena de caracterizar conduta discriminatória. Então, se o fornecedor ele está colocando o produto dele no mercado, ele é obrigado a contratar com quem se dispõe a pagar em dinheiro. Ponto. Beleza? Não tem papo, não. O quarto tudo, que ainda, como não há contrato, a pessoa está se recusando a contratar, a gente não vai falar de responsabilidade civil contratual. Tá? Nesse caso, a gente está falando de responsabilidade aquiliana, de regra. Okay? E a mesma coisa acontece na responsabilidade pós-contratual, gente. Você celebrou um contrato com um cara, o contrato ele existiu, foi válido, produziu efeitos, então você concluiu, você executou o contrato direitinho, agora tem a fase pós-contratual. Tá? Pelos mesmos fundamentos que você conhece a responsabilidade pré-contratual, desconhecer também uma responsabilidade pós-contratual. Tudo gira em torno da boa-fé adjetiva e deveres anexos. Tá? Após eficácia das obrigações, constitui, portanto, dever de conduta de lealdade, no sentido de que a boa-fé exige, segundo as circunstâncias, que os contratantes, depois do término da relação contratual, omitam toda conduta mediante a qual a outra parte se veria despojada, ou essencialmente de desvantagem. Esses deveres laterais de lealdade se consubstanciam, primordialmente, em deveres de reserva quanto ao contrato concluído, deveres de segredo dos fatos, em função da participação na relação contratual, e deveres de garantia da fruição pela contraparte do resultado do contrato concluído. Silêncio, tá? Dever de sigilo, dever de confidencialidade, ok? A partir do momento que há o inadimplemento desses deveres, a gente vai ter o quê? Uma responsabilização, nesse caso, contratual, ok? Contratual, não é aquiliano, não. É daquele indivíduo que viola esses deveres ali, tá? É isso, falaremos disso com muito mais detalhes na nossa aula. Então, para o pessoal da manhã, dia 25, e para o pessoal da noite, dia 19. Show? Muito obrigado, até a próxima.